Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Geração Anônima. Eu estou muito feliz em receber você aqui e eu gostaria de te fazer um convite de forma particular e intencional para você que não somente está assistindo esse episódio, mas deseja contar a sua história. É muito importante você compartilhar a sua história. Jesus na Bíblia, né, ele nos instrui a compartilharmos a nossa história. Né? Ele diz de forma intencional, seja as minhas testemunhas, como você pode ser testemunho de Jesus, contando os milagres que ele fez na sua vida. E esses milagres não vão só impactar a sua vida, que eu sei que ele já mudou, mas a vida de pessoas que precisam ouvir a sua história. E o maior legado que nós podemos deixar nessa terra é a nossa história com Jesus. Então seja bem-vindo a mais um episódio. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Geração Anônima. E como eu disse no episódio anterior do podcast, se você não assistiu, assista, tá muito bom. Eu falei sobre a questão do nome Anônima. Anônima não é somente um nome aleatório que nós escolhemos botar no podcast, mas realmente tem um sentido, né? São pessoas anônimas que não são conhecidas pelo mundo, mas são conhecidas por Deus. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, Patrícia. Ela é uma mulher anônima, né? Até o momento, mas é conhecida por Deus. Eu gostaria muito, né, que Paty compartilhasse a história dela conosco. Paty é muito especial. E eu quero contar rapidamente para vocês como eu conheci Paty, para vocês entenderem como Deus faz as coisas com um propósito. Quando eu fui fazer todo esse cenário do podcast, eu precisei arrumar, né, essa parte para gravar para vocês. E aí eu conheci Patrícia, porque ela é uma mulher que trabalha com artes, né? Ela faz pintura, ela mexe com papel de parede. E eu fiz o convite. No dia que Paty chegou nessa mesa, ela compartilhou a história dela. Não foi algo combinado, não foi algo marcado. Ela, até o momento, não foi Paty, não estava sendo convidada para participar do podcast. Mas aquele dia, ela trouxe a história dela e nós nos emocionamos muito, né? Meu Deus do céu, ela quis chorar, eu quis chorar também. Porque realmente a gente sabia que havia uma ligação ali do Senhor, né? Algo com propósito. E no último podcast, gravando, o Senhor falou para mim, eu gravando com outra pessoa, o Senhor falou pra mim: Patrícia, eu quero que ela seja a próxima pessoa a sentar nessa mesa. Amém. E hoje ela está aqui. Paty, seja bem-vinda ao podcast Geração Anônima. Eu estou muito feliz com a sua presença. Amém. Eu glorifico ao Senhor, né, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele já fez. Amém. E por tudo que Ele vai continuar fazendo. Amém. Louva a Deus pela vida de Paula. Amém. Deus é bom. Como ela falou, as coisas de Deus são naturais e fluem de uma maneira que só o Senhor para entender. Verdade, isso mesmo. E quando ela me convidou, eu jamais imaginei que um dia eu poderia estar participando de um podcast. É muita dificuldade para mim. Eu falei: Paula, eu não consigo isso não. Eu não consigo gravar nada, eu não consigo fazer nada. Mas o Senhor é um Deus que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. É isso mesmo. Estou feliz de estar aqui. Deus é muito bom. Estou feliz de estar compartilhando a minha história e exaltando o nome do Senhor. Deus é muito bom. Paty, eu queria que você falasse sobre um pouquinho do seu marido. Você é casada, né? Você tem um filho, você tem um marido e tem um filho. Qual o nome do seu marido? Sou mãe de Gabriel, de 22 anos, já quase completando 23. Rapaz, né? já. Rapaz, em novembro está chegando aí 23 anos. E sou casada com Esther, um homem que o Senhor preparou para mim. Amém, amém. E glorificar o Senhor pela família que o Senhor me deu. Amém, Deus é muito bom. E para começarmos, né, as perguntas do podcast, eu queria que você falasse uma frase, Paty, que resume a sua vida, né? Eu sei que tem pessoas que estão tirando o seu tempo para ouvir a sua história, e eu sei que tem algo aí que o Senhor fez, né, na sua vida, resumindo todo, que pode incentivar as pessoas a assistirem a sua história e serem alcançadas. É uma frase que o Senhor usou alguém para falar para mim, e essa frase impactou muito a minha vida, onde Deus falou para mim: eu vou tirar tudo que é teu e te dar tudo que é meu. Meu Deus, muito forte. Meu Deus, muito forte. E ao longo desse tempo, né, que a gente vai conversar, a gente vai entender como foi que Deus tirou, né, Sim. realmente. De fato, né, Deus, Ele tirou tudo que pertencia a mim, o meu eu, as minhas coisas, aquilo que eu achava que seria importante para mim, para Deus não era importante. E eu só percebi isso depois que eu vivi toda a experiência que o Senhor... Então vamos agora, né, para a primeira pergunta. Paty, a gente precisa conhecer você, mas a gente seria interessante, né, a gente conhecer também a sua infância. Quem era a Patrícia na infância, né? Me conta pra gente se houve algum desafio e se na sua infância você teve alguma influência cristã, da sua mãe, do seu pai, do seu parente, do seu vizinho, porque Deus quer alcançar a gente de qualquer maneira. Sim. Às vezes coloca um amigo, às vezes um vizinho, às vezes são os nossos pais que são alcançados, às vezes a gente não é alcançado pelos nossos pais, a gente cresce, alcança os nossos pais. Como foi a sua experiência na infância?
Desde criança, Paula, eu sempre tive a personalidade muito forte, né? Sim. Então eu era muito decidida. Muito bom isso de você querer algo, né? E eu cresci num lar onde a minha mãe dizia que a gente ia crescer naquela religião. Minha mãe era muito apegada à religião. Ela foi instruída naquela religião. Pelos seus pais, os pais dela já seguiam essa religião, né? Exatamente. Sim. Mas assim, uma religião onde pregava-se Deus, né? Onde pregava-se Jesus Cristo. Mas um Jesus Cristo distante. Entendi, não tinha um relacionamento. Distante, né? E aos meus 6 anos para 7 anos, o Senhor enviou uma família lá para minha cidade, né? De onde eu sou natural, de Catiba. Catiba, quem tá assistindo de Catiba? De Catiba, minha terra natal, né? E o Senhor levou aquele casal cristão para lá, um casal evangélico, que hoje eu considero como uma segunda família para mim, né? Uma bênção isso, né? O meu pai Eliezer e a Aninha. E eles mudaram para a minha rua e eles falavam muito de Jesus e eu fiquei encantada, porque assim, eles falavam de um Jesus próximo, de um Jesus acessível, muito de um bom. Jesus que seria um amigo. E eu comecei a ter experiências com Jesus logo cedo, né? Assim, com 7 para 8 anos. Eu conversava com Jesus e Jesus ele respondia os meus questionamentos, eu fazia pedidos e Jesus realizava e eu encantei por Jesus de uma forma que eu queria. Era algo assim que eu decidi dentro de mim, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero agora. Isso. E assim, eu tive uma experiência de aceitar Jesus ainda nessa idade, mas assim, a minha mãe, por falta de instrução, né, ela não permitiu e ela fez eu voltar lá e dizer, olha, eu não posso, né, eu devo permanecer na religião da minha família, porque até então minha mãe entendia que esse negócio de religião, não. Então agora, né, para conhecermos melhor Patrícia, eu queria que você falasse sobre a sua infância, Paty, se você teve, né, alguma influência dos seus pais na infância, de algum parente, algum amigo. A gente entende, né, que o Senhor ele sempre quer alcançar as nossas vidas e ele vai trazer pessoas, né? De alguma maneira ele vai querer ter um relacionamento com a gente. Como foi, né, esse encontro com Jesus na infância? Como foi a sua infância? Foi uma infância difícil? Como foi? Na minha infância, Paulinha, eu sempre fui assim, de personalidade forte, né? Eu sempre fui muito decidida. E cresci, né, meus pais me orientaram que existia um Deus, existia Jesus Cristo, né, uma família que cria no poder de Deus, mas um Deus distante, um Deus inacessível que necessitava de intermediários. E o Senhor, eu creio que por plano de Deus, enviou uma família lá pra minha cidade, né? Eu sou natural de Catiba. Catiba, quem é de Catiba aí está assistindo, deixa o seu ok. Sim, e aí era um casal de uma igreja evangélica, né? E eles mudaram pra nossa rua e eu me apeguei a eles. E lá eu ouvi falar de um Jesus acessível, um Jesus que eu podia ser amiga dele, ele ser meu amigo. E ainda criança eu tive muitas experiências com esse Jesus. Eu conversava com ele, eu fazia pedidos a ele, ele me ouvia e eu fiquei encantada por Jesus. Eu queria ele de qualquer maneira. Meu Deus, muito bom. Então foi assim uma decisão desde criança, eu quero Jesus para minha vida. Meu Deus, isso é muito bom, Paty, assim, né? A gente poder ter pessoas que nos apresentem o Senhor de muito nova, né? Louvo ao Senhor, né? Por aquela família que hoje para mim é como se fosse meus segundos pais. Continuam, né? Perto de você até hoje. Mim até hoje. Muito bom. Tenho muito amor por eles, tanto por Eliezer quanto a Aninha e os filhos. Muito bom. E eles trouxeram Jesus para a minha vida quando eu tinha de 7 para 8 anos, né? 6, 7 anos. E quando eu cheguei em casa, eu toda feliz, né? A gente sempre... Porque é uma decisão. Mas, Paty, deixa eu só falar. Houve o apelo e você foi na frente? Como isso aconteceu? Houve o apelo na igreja, né? Qual eles participavam. E foi algo espontâneo, com muita alegria, né? Você decidiu? Não foi ninguém que me forçou, me obrigou. Sim, que você tinha que ir lá, não. Você sentiu. Eu queria aquele Jesus porque eu já tinha um relacionamento com ele já. Sim. E quando fizeram um apelo, eu quero Jesus. E eu cheguei em casa muito feliz para falar para minha mãe, né? Meu Deus, muito bom. Eu aceitei Jesus, eu quero Jesus para minha vida inteira. E a minha mãe, ela não aceitou. Mas assim, eu entendo minha mãe, porque ela foi instruída ali naquela religião.
E ela me mandou voltar lá e dizer que eu não podia. Certo, mas foi no mesmo ato, no mesmo dia, ou no outro dia você vai voltar lá e você vai dizer que você não quer? No mesmo dia, no na mesmo dia, meu hora. Deus Eu do voltei céu. logo em E seguida, como foi essa volta, Paty? Você ficou pensativa, triste, chorou? Eu fiquei triste, eu cheguei a chorar, eu fiquei envergonhada, né? Porque como que eu ia dizer, sim, né? sim. E a gente quer muita aprovação dos nossos pais. É muito importante que a Sim. gente faça o que eles aprovam. E quando eles não aprovam, é uma decepção muito grande. Sim. Né? Então, eu acredito que você se sentiu Sim. muito triste, E, assim, sozinha, né? Ali naquele momento. Sim. E quando eu cheguei lá, meu pai Eliezer, né, que eu chamo carinhosamente, ele muito sábio, um homem muito sábio na palavra, né, instruído por Deus, ele me acalmou e ele disse, olha, você deve obedecer sua mãe, mas nada impede de você viver um relacionamento com Jesus no seu coração. Muito bom, muito bom. E muita você sabedoria, pode, né? você, na sua oração, quando você conversar com Jesus, todas as vezes que você for dormir, você fala, Jesus, salva a minha casa. Então, desde e essa pequena, palavra né? foi muito forte na minha vida, né? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Amém, amém, realmente. E eu criei, e por muitos anos eu orei assim, Jesus, Deus, salva a muito minha bom. casa, salva a minha família. Muito bom. Isso é tão lindo, Paty, porque você é uma criança ali dentro de um lar de pessoas que não criam no mesmo Cristo que você cria, não fazendo uma crítica à sua mãe, a seu pai, à religião, mas existe somente uma verdade que é Cristo, né? E o Senhor te levantou ali, né? A palavra diz que se haver uma brechazinha de luz em um lugar de escuridão, a escuridão ela tem que sair. Você foi levantada ali como uma criança sem saber, né, que você podia alcançar a vida dos seus pais e fazer essa oração tão poderosa, tão pequenininha quando você era 6 anos, uma criança, né, e ter a influência ali do Espírito Santo em você, porque a partir do momento que aceitamos Jesus, não é mais as nossas orações, os nossos desejos, mas há o Espírito ali, né, nos influenciando, e ele lhe deu sabedoria para salvar a sua casa. Amém. Muito bom, muito bom. Amém. Então, você não houve uma rejeição por Jesus, houve uma obediência em relação à sua mãe, porque era importante você obedecer algo que ela te pediu, mas o sim que você deu pra ele, aquele dia, você nunca voltou atrás. Não, eu nunca voltei atrás, apesar de todos os meus erros, de todas as minhas fraquezas, nunca saiu do meu coração o desejo de não estar na presença dele. Muito bom, isso é muito forte, muito, muito forte mesmo. E aí, Paty cresce, né? É uma criança, e a Paty entra na adolescência. Como foi a sua adolescência tranquila? Houve aquela influência de rebeldia? Eu falo assim, eu pergunto isso, pergunto a todas as pessoas que sentam nessa mesa. Por quê? Porque houve uma fase na minha vida que eu fui influenciada por algumas amizades, de ter um estilo, né? A gente sempre tende a sair mais um pouco. No meu caso foi assim, você teve essa fase? Não, ou foi tranquila? Minha adolescência foi tranquila, como eu já falei, nessa família, ela trouxe paz, assim, para a minha vida. Sim, muito bom. E eles começaram a ter filhos e eu acompanhei o crescimento daqueles meninos. Né? Sim, muito bom. Uma casa que eu queria ter para mim. Eu via paz naquela casa. Não que na minha casa não tinha paz, mas por não ser um lar, né, onde reinava a vontade de Deus, então tinha assim alguns conflitos. E eu gostava mais de ficar lá naquela casa que eu sentia paz. Então, e houve uma influência daquelas pessoas para sua vida. Fez com que você fosse protegida de fazer escolhas erradas, né? Exatamente. E muito bom. Pelo fato também de ser uma cidade menor, então era tranquila, eu tive uma infância boa, uma infância de paz, de felicidade. Muito bom, muito bom. Paty, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do seu filho, né? Você tem um filho, então, consequentemente, houve um marido, houve um relacionamento, né? Você chegou a casar. Com quantos anos você foi mãe? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho pra gente rapidamente dessa experiência que você viveu. Eu conheci o pai do meu filho ainda com 17 anos, né? Tivemos um relacionamento, veio o Gabriel aos 20 anos, mas assim, a gente não ficou junto, não fomos casados oficialmente, né? Entendi. E após, acho que 5 anos, cada um foi pro seu canto, né? E eu estava na igreja, mas eu não estava na presença de Jesus. Porque eu acho que isso acontece muito. Com certeza. De pessoas desviadas dentro da igreja, né? E eu, por muito tempo, eu estava ali, mas eu não tinha a minha vida dedicada completamente a Deus. E o Senhor me levou a ter experiências para ter um relacionamento de intimidade com Ele. Né? Um encontro real, que eu não tinha tido. Eu queria Ele, mas eu não tive esse encontro real naquele tempo. Então, Deus proporcionou para a minha vida
coisas aconteceram na minha vida que me fizeram querer esse relacionamento verdadeiro com o Senhor. Sim, muito bom. Então, você se separa e você começa a viver uma nova fase na sua vida, né? Você com seu filho. E quais foram, Paty, os desafios a partir desse momento, né? De criar o seu filho, né? O que você viveu a partir de tudo isso? Então, aí, nessa fase da minha vida foi uma fase dolorosa, né? E eu me decepcionei com pessoas, atribuí essa decepção a Deus. Eu achava que igreja era lugar de pessoas perfeitas. E eu só vim entender isso depois. Na verdade não é, né? Porque a Bíblia diz que os doentes que tem que ir. Sim, quando você a vai igreja funciona como um dessa hospital, forma, nós né? estamos todos ali doentes buscando uma cura. Exatamente. Né? E eu também já me decepcionei, Paty, com a igreja também, com pessoas, porque eu também olhava, assim, de que as pessoas estão aqui dentro, elas não podem errar, elas têm que ser perfeitas. E quando uma pessoa dessa erra, que a gente admira tanto, realmente a gente pode atribuir isso ao Senhor. Claro que não tem nada a ver, e a né? prova disso somos nós, né? Quantos erros, quantas falhas, quantos pecados, sim, mas nós estamos ali querendo ser melhor. Isso mesmo. Mas naquela época isso era muito difícil para eu entender. Então eu entrei assim num nível muito triste da minha vida, foi quando eu comecei a beber, né, de forma exagerada, aos 26 para 27 anos. Eu comecei a beber muito e foi uma época que eu perdi coisas, eu perdi comércio, eu perdi família, né? E foi um tempo muito doloroso na minha vida. O vício, eu entrei realmente no vício do álcool. E hoje eu posso compreender essas pessoas, né? A dificuldade isso, que essas pessoas têm. Porque assim, quantas vezes eu tentei parar de beber, mas eu não conseguia. Quantas vezes eu parava, eu ia para a igreja, estava tudo normal. De repente vinha a recaída e eu voltava tudo novamente. Eu fiz muitas pessoas sofrerem, eu fiz minha família sofrer, eu fiz meu filho sofrer. Mas assim, hoje eu entendo que eu tinha que passar por todas aquelas coisas, porque o Senhor era ali naquela situação que o Senhor estava moldando meu caráter. Sim, verdade, é isso mesmo. E eu acho muito fácil, Paty, sabe, a gente querer ser mudada se não viver um processo, né? Porque assim, a gente só vai conseguir ter as nossas costas fortes, né? Como eu já ouvi alguém falando, quando você passa por coisas, né? E você, como você falou no seu tema, que você perdeu tudo, né? Mas o vício fez que você, pelo que eu entendi, fez você perder tudo foi tirado de você, mas quem ia dar coisas a você não era mais nessa questão de dar suas próprias escolhas, mas o próprio Deus iria fazer algo. Eu gosto muito de uma frase, e eu falo isso, Paty, todos os dias, eu me pego falando, às vezes até sem querer. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas a Bíblia diz diferente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala, Deus, obrigada. Porque eu sei que ainda que coisas dão errado, ainda que as coisas sejam tão difíceis muitas vezes, eu sei que vai cooperar para o meu bem. A porta bateu aqui no momento errado, mas eu sei que existe algum livramento de Deus lá na frente, né? E com a sua história também não é diferente, né? E os desafios, assim, Paty, de viver uma vida, assim, de alcoolismo, levou a você a chegar em um extremo, porque existem pessoas que perdem literalmente tudo, né? Chegou um dia que você falou, Paulo, eu perdi tudo, eu fiquei sem exatamente nada, né? Chegou algum dia que você perdeu tudo mesmo? Chegou ao extremo quando eu comecei a perder os trabalhos, né? Sim. E assim, nós vamos falar sobre isso, sobre o dom que o Senhor me deu, né? Sim. E era, na verdade, uma forma de eu sobreviver. Né? Eu trabalhei com outras coisas, outras profissões, mas o dom da arte, de pintar, meu Deus, era algo assim que eu gosto de fazer, eu sempre gostei, eu me encontrava naquilo ali, para mim sempre foi uma terapia. E uma das coisas que a bebida fez eu perder foi a minha coordenação motora, que sempre foi boa, né? E quando eu comecei a beber, eu não conseguia mais desenhar. Meu raciocínio ficou lento, ficou comprometido. E a minha mão muito trêmula, eu perdi completamente a minha coordenação motora. E eu falava para as pessoas que eu não queria pintar, na verdade eu não conseguia. Né? Sim. Mas eu me escondia. Houve momentos que você ainda tentou da forma que você estava? Várias vezes em casa, tentando alguma coisa. E assim, como eu não conseguia, eu preferia me esconder, né? Eu preferia dizer para as pessoas que não quero, não dá e tal. Mas na verdade, eu não conseguia de forma nenhuma. E aquilo me trazia muito sofrimento. Sim. E, Paty, voltando para essa questão da arte, havia o lado espiritual
Também eu falo porque não é só um talento, né? Como a gente conversou, Sim. é um dom também que o Senhor te deu para expressar quem Ele é, né? Através do que você faz, né? Então, eu acredito que foi muito difícil. Foi muito difícil. E assim, Paula, um momento triste da minha vida foi realmente quando chegou ao extremo. Eu estava sem trabalho, né? Às vezes eu bebia tanto e eu não aguentava ir pro trabalho. E aí perdi um dia, perdia outro. E logo já tinha perdido, né, o meu talento, não estava mais conseguindo pintar. Que era a sua única fonte de renda, né? Era o seu trabalho. E assim, quando eu estava desempregada, a minha fonte de renda extra seria o talento que Deus me deu, né? E eu já não conseguia mais fazer. E por conta de todas as situações, eu não podia mais estar com meu filho. Eu não podia mais estar onde ele estava e nem podia levá-lo para onde eu estava indo. Entendi. Então, assim, apesar de não demonstrar tanta tristeza, só o Senhor sabe o que ocorreu naquele tempo na minha vida. A dor de ficar sem o meu filho. Então, assim, são coisas que as pessoas não veem. Verdade. Mas, assim, Deus, Ele vê tudo. Verdade, com certeza. E Deus, Ele contemplou a minha dor. Em todo o tempo que eu estava ali, o Senhor não me abandonou. Pessoas me abandonaram, pessoas deixaram de acreditar em mim, mas pessoas também foram levantadas por Deus. Amém. Para orar por mim, acreditar na minha restauração, acreditar no que Deus faria na minha vida. Amém. E então você começa a se levantar, né? Quando foi que você falou, eu preciso me levantar, né? Ver essa consciência de si mesma, de olhar, porque assim, às vezes a gente dá um despertar, a gente começa a olhar para tudo que a gente perdeu, a gente se desperta a voltar, a reconquistar. Houve esse momento da sua vida, Paty, não, eu preciso fazer diferente, eu vou tentar fazer diferente. Você tentou fazer diferente? Eu me lembro que minha mãe, ela vivia muito triste com toda essa situação, né? Qual mãe não ficaria? Sim. As pessoas que gostavam de mim viviam muito decepcionadas e chegou um dia que eu parei e falei, eu preciso ter forças em Deus e eu preciso mudar. Eu preciso lutar. Mas cada vez que eu tentava lutar, parece que cada dia o fardo ficava mais pesado. Mas foi quando eu cheguei assim ao extremo, de todos os extremos, porque eu fingi que eu parei de beber. Então, assim, você que está me ouvindo, que tem uma fraqueza, né? E talvez esteja acontecendo isso. Você quer correr das pessoas e fazer as pessoas acreditar que você está bem. Mas, na verdade, o seu interior está muito pior do que a primeira fase. Então, assim, naquele momento, eu fingia para as pessoas, né, que eu parei de beber e, na verdade, escondido, eu bebia dobrado. Entendi. Então, assim, a minha saúde ficou debilitada. O meu emocional, cada dia, estava pior. E chegou um dia que, numa madrugada, eu estava com um copo na mão, né, tinha bebido o dia inteiro. Eu bebia, assim, 2 dias seguidos. E numa madrugada, eu já não estava mais aguentando. E eu com o copo na mão, eu clamei ao Senhor de joelhos e falei, Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, me salva. Deus, muito forte. Se o Senhor tem alguma coisa na minha vida, me salva. Porque se o Senhor não fizer isso, eu vou morrer. E assim, eu me lembro que logo na semana seguinte, Deus levantou uma pessoa. Hoje é minha amiga, a missionária Luziene, né? Ela mora em São Paulo, uma pessoa muito querida. Deus levantou aquela mulher de uma forma tremenda e poderosa. Ela me adotou em oração. E como é que foi esse encontro de vocês duas? E assim, foi algo assim inexplicável, né? Apesar dela ser lá da minha cidade, eu não a conhecia, porque ela foi embora muito cedo. E eu fui passear na casa da minha irmã, lá em Catiba. E encontrei com ela por acaso e ela me fez um convite para ir para a igreja, né, à noite. E quando ela te encontrou, como é que você estava? Estava ainda bebendo? Eu estava, inclusive, bebendo, né, porque assim, lá na minha cidade todo mundo é muito conhecido. E a irmã dela era vizinha da minha irmã. E ela se apresentou dizendo que era filha. Eu falei, nossa, eu não te conhecia. Ela vai ter um culto hoje, muito especial, e eu queria muito que você fosse. Mas assim, eu sabia que eu não poderia ir. Eu estava bebendo e eu não pretendia. Não pretendia, meu Deus. Eu não pretendia. Sim. Naquele domingo meu Deus, ali. quem iria te convencer, então, Paty, naquele momento? Não,
certamente, só o Senhor, se quisesse, mim, você não conseguiria. Meu Deus, muito mas, forte assim, isso. Eu entendo assim, Deus, ele tem um plano na nossa vida, né? Com certeza, sem sombra de Como dúvida. ele falou para Jeremias, né? Antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu amo esse te versículo. Conheci. Então, é o meu assim, versículo preferido. Então, Esse é o meu versículo preferido. preferido. É um versículo forte. Porque realmente eu creio, Paty, que ele tem uma história para cada um de nós. Então, assim, Deus tem um plano, ele separou Verdade. separou você. Sim, separou você onde você estiver. Verdade, com certeza. E nada pode frustrar os planos do Senhor. E naquela noite, aquela mulher usada por Deus, ela insistiu. E ela foi atrás de mim. Meu Deus, ela foi te buscar. Ela foi determinada. Meu Deus, ela foi instruída eu falei, eu pelo não estou Senhor. em condições, olha pra mim. Eu vou te levar assim mesmo. Não, você consegue, bem naturalmente, né? E eu, assim, eu me lembro que eu fui pra igreja com o efeito da bebida. Uhum. Tomei aquele banho e fui. E assim que eu entrei na igreja... eu me lembro que estavam louvando e eu, assim, um pouco retraída, né, envergonhada, porque, assim, o temor nunca saiu de mim. Sim, você sabia que é algo muito sério, exatamente. Aquela atitude, né? Então, assim, eu tava envergonhada, porque, assim, como que eu ia pra igreja daquele jeito? E quando a pessoa que começou a pregar, foi uma decepção pra mim. Hoje eu peço perdão a ele, hoje é meu amigo José Romildo. Deus usou muito ele na minha vida, continua usando. É meu amigo, ele é a esposa. Sim. Na época ele era solteiro. E assim, eu conhecia José Romildo lá da minha cidade, né, de Catiba. E foi uma surpresa pra mim ver José Romildo pregando naquele dia, né? Sim. Falou, o que esse homem tá fazendo aí? Eu falei assim, nossa, ele virou pregador, como é que é isso? E eu Mas nunca, como Deus faz as coisas, sim, né, Paty? eu nunca imaginei na minha vida que Zé Romildo ia virar um pregador da palavra de Deus, mas Deus, ele faz isso. Verdade. E ele faz isso, coloca na sua frente para alcançar a sua vida. Como ele é incrível, exatamente. Né? E aí ele disse assim pra mim, né, na minha direção, essa moça aí, vem até a frente. E eu fui um pouco chateada, porque assim, eu já tava ali, já toda recuada pela situação, né, que estava acontecendo, né? Meu Deus. De repente ele me chama na frente. Meu Deus. E ele me diz assim, olha, Deus ele quer te dar algo hoje que você tá pedindo há dias. Deus tem contemplado o teu clamor. Aquela oração que você fez, pedindo, meu Deus. Deus tem contemplado o teu clamor e hoje ele tá te dando a tua libertação. Meu Deus. E eu senti, assim, uma unção de Deus muito forte e poderosa naquele dia. E ele não parou por aí. Ele ainda disse assim, e mais, Deus contempla um pedido que você fez quando você era criança, para salvar a tua casa. Ele ainda se lembrou. Na verdade, o Senhor não ele esquece nunca esqueceu, né? das nossas orações. Como eu amo isso nele. A gente se esquece. Eu que achava, né? E eu achava que ele tinha esquecido. Porque, sim. assim, Deus nunca tinha falado nada pra mim referente a isso, né? Sim. Tipo assim, como eu tô lembrando, hein? Na verdade, Deus nunca havia falado. E depois passaram de tantos tempo, anos. Em uma situação e uma pessoa que não conhecia, né? As nossas orações. Ninguém sabia só você, o que eu tinha pedido. Só você que sabe o Senhor, né? O que a gente ora. E ele disse assim pra mim, Deus, ele preparou uma mesa, um banquete pra tua família. Meu Deus, muito bom. Todos vão sentar nesta mesa, né? Uns vão vir chorando, outros vão vir sorrindo, mas nenhum vai ficar de fora. Meu Deus. E Deus vai transformar a tua história. Meu Deus, muito E aquela forte. noite foi muito especial pra mim. E como você recebeu essa palavra, Paty? Você chorou? Porque a gente... Inevitável, né? Sente algo, uma unção vindo sobre a nossa vida, né? Exatamente. Eu percebi que Deus, ele é muito maravilhoso. Verdade. Ele é muito amoroso. Em olhar pra gente é naquele tão estado. incondicional. Verdade, que ele não olhou pro meu Deus. estado. Meu Deus, é isso mesmo. Né? As pessoas olham pro seu estado. Verdade. Mas Deus não. Verdade. Então, assim, eu nunca imaginei, eu poderia imaginar que Deus pudesse falar comigo em qualquer outro momento da minha vida, menos naquele. Verdade. Mas o Senhor não olha. Na verdade, como o homem vê. Sim, você nunca imaginou que ele te queria daquela forma. Exatamente. E ele te quis daquela forma, né? Ele olhou pra você e ele não desistiu, ele levantou pessoas. Não. Eu quero ela, você vai atrás dela. O Espírito, né? Exatamente. Que habita em nós, fala conosco muito, muito, meu Deus do céu. E assim, a partir daquele dia, a minha vida foi transformada. Meu Deus. Né? Algumas coisas foram de imediato
e algumas coisas aconteceram gradativamente, mas a verdade é que o Senhor transformou a minha vida de forma profunda, né? De forma verdadeira. Amém, eu creio nisso. E naquele dia eu tive um encontro real com o Senhor. Meu Deus, aquele encontro que você nunca teve, né? Exatamente. Você teve aquele dia. Como ele é maravilhoso, Paty. Como ele é bom, meu Deus do céu. A gente, assim, não tem palavras, né, pra descrever, porque é um amor, como você falou, incondicional. Incondicional. Paty, eu queria que você compartilhasse conosco, né, um presente inesquecível que você ganhou, até do Senhor mesmo, tirando a salvação, claro, que é a coisa mais importante, né, que nós recebemos dele. Mas o que o Senhor fez por você, depois dessa restauração, depois desse encontro, que impactou a sua vida? Uma das coisas, foram muitas coisas, né? Sim, eu Mas, acredito. assim, uma das coisas, assim, que me deixou muito feliz foi Deus ter restaurado o meu talento. O seu talento de pintar, Sim, né, meu Deus, exatamente, muito bom. porque, assim, desde criança, né, eu já dava sinais de que eu tinha aptidão para arte. Ele fez você assim, isso. né? Quando ele te... Na pré-escola, né? Hoje, acho que eles falam maternal, mas na época era pré-escola. Então, eu já me destacava porque eu gostava muito de desenhar. E para minha idade, a minha coordenação motora era algo incrível para minha idade, né? Sim, sim. Então, assim, eu gostava muito de desenhar, mas detestava escrever. Entendi. Né? Então, hoje, quem vê a minha letra nunca vai dizer que a minha letra era péssima. Né? Entendi. Era péssima quando eu era criança. E quando eu estava na terceira série, antigamente se dizia terceira série, né? E o professor me chamou e falou, olha, você precisa melhorar a sua letra, porque com essa letra aqui, você vai chegar na quarta série, daqui a pouco vem a quinta série, que hoje é ensino médio, né? Ensino fundamental. E com essa letra aqui você não vai conseguir, não. Você precisa melhorar. E aquilo me trouxe, assim, uma certa aflição. Então eu fiquei um pouco tensa, porque eu já ia para a quarta série, né? Entendi. O próximo seria já o ensino fundamental. E, assim, quanto mais me pressionavam a melhorar a letra, pior minha letra ficava. Mas, assim, na quarta série, o meu professor, que eu tenho, assim, um imenso carinho por ele, e acredito que todos, né, que tiveram o privilégio de ter sido aluna do professor Clodoaldo Gottschall. Sim, bonito, muito bom, né? O nome do seu professor, viu? Muito bom. Eu acho que ele era um nome importante, né? Sim. Ele era aquele professor amigo, sabe? Sim, sim. E ele falava, fique tranquila, nós vamos conseguir melhorar a sua letra aí. Pode Eles ficar te davam tranquila. um incentivo, né? Pelo fato de você ser tão nova. E assim, ele falava assim, ele me garantia, né? Você vai melhorar a letra. E eu acreditei naquelas coisas que ele dizia, né? Sim, sim. E aí eu me lembro que ele pediu minha mãe para comprar um caderno de caligrafia, né? E eu fazia o treinamento com esse caderno de caligrafia todos os dias. Na esperança de que... E aí eu me lembro que demorou de terminar aquele caderno. Quando terminou o caderno, eu dei graças a Deus. E aí quando terminou, ele chegou com outro caderno. E quando terminava aquele caderno, ele vinha com outro caderno, e aquilo foi me chateando de uma maneira. E aí eu me lembro que ele chegou e me disse assim, um dia você vai me agradecer. Meu Deus. Assim, então foi nesse treinamento que houve a vocação para a arte de pintar. Isso, que coisa porque linda, assim, eu gente. desenhava, mas as minhas letras não eram boas. Entendi. Então e isso... Deus usou o meu professor, Clodoaldo, né? E o processo, né? Exatamente. A gente pode falar de processo aí. Sim. Que ainda parece que é algo repetitivo, algo que é ruim, mas o Senhor está querendo te aperfeiçoar naquilo. E esse homem foi uma resposta de Deus para você. Foi uma ferramenta que o Senhor preparou para me ajudar, né? Isso é muito lindo, né? Eu ouvir falar dos processos. E quando o Senhor começou a restaurar áreas da minha vida, eu pedi muito a Ele. Você orava por isso, pelo seu dom de pintar. Eu falava assim, Deus, tem coisas que por conta das nossas escolhas, né, Paula? Sim, sim. Porque assim, às vezes eu parava para pensar, eu falo, foi permissão do Senhor, mas foi por conta das minhas escolhas. Entendi. Então a consequência vem. Verdade, né? com certeza. Aquilo que você planta, não tem como você não colher. É isso mesmo. Então eu falava, Senhor, e o meu talento? Eu não consigo, assim, eu tentava, mas assim... Houve um processo de você tentar, depois a bebida, quando você saiu. Teve algumas coisas que foi restaurado de imediato. Sim. Mas algumas coisas foi gradativamente. E uma delas foi
o meu dom de pintar. Eu tentava, mas eu não conseguia. Foi uma das coisas que foram lhe tiradas também. Exatamente. Né? Então eu comecei a orar ao Senhor e a pedir ao Senhor, Senhor, quanto ao meu talento? Eu perdi mesmo, tem um jeito, não, o Senhor E quando você tentava, você não frustrava? Sim, porque você ficava, via a mão, porque né? Porque o Senhor falava, hoje eu não bebo mais, por que eu ainda continuo assim, sem minha coordenação motora? É porque a ciência explica sobre essa questão do uso de álcool por muito tempo, né? Tem pessoas, Paty, que eu conheço, que não voltou à coordenação motora 100%, né? Que são pessoas que não conseguem fazer atividades. Né? Então, mas você cria que Deus poderia fazer. Porque a gente crê em um Deus que faz tudo. Exatamente. Né? Que pode fazer todas as coisas. E assim, num dia... Você se lembra do dia exatamente que algo aconteceu diferente? Eu lembro que foi algo assim, bem profundo, porque isso eu não compartilhava com ninguém. Você Era sempre só eu guardava. E Deus. Tinha coisas que só eu e Deus sabia. Sim. Era tão doloroso pra mim que eu guardava pra mim e pro Senhor, mas diante do Senhor eu jogava tudo. Falava, Deus, tá acontecendo isso, Deus... E esse é o desejo olha dele, pra né? mim, De buscarmos a Ele. Exatamente. E aí, num dia, eu estava na igreja, né? E Deus usou uma irmã, também usadíssima por Deus, a irmã Rosângela. E ela pegou na minha mão de forma bem natural e ela me disse assim, Paty, o Senhor manda te dizer que Ele está restaurando um dom que Ele te deu, mas que Satanás tentou te tomar. Deus, e Ele ainda manda dizer que o dom dele é irrevogável. E aquilo que Deus dá, Satanás não tem poder de tomar. Meu Deus, muito forte. E para você saber que é Deus na sua vida, Ele está agora renovando e dobrando a unção. E coisas vão sair da tua mão. Eu chego a arrepiar. Coisas incríveis vão sair da tua mão. Mas Deus. você vai sempre se lembrar que foi Deus. Meu Deus. Então, assim, não sei se você já observou, mas todas as vezes que eu faço, né, alguma arte, que eu entrego algum trabalho, sempre a honra sempre será dele. Sempre será dele, meu Deus. A honra, a glória e o louvor sempre será bom. De Deus, Muito porque bom. É por causa dele, é por ele, Meu Deus, por muito conta forte. dele Muito que eu forte. faço alguma coisa. Que você voltou. E o lindo, Paty, disso é porque, assim, existe momentos na nossa vida que a gente age dentro de alguma esfera de sucesso e que muitas vezes a gente imagina que a gente tem um grande talento para fazer aquilo, né? Eu nunca me imaginei sentada numa mesa fazendo um podcast. Eu vou ser sincera para você, nunca mesmo, assim. Às vezes quando vem os desafios eu falo, Deus, por que você me chamou? Por que você me escolheu? Porque eu não me sinto capaz, sabe? Esse lugar não é para mim, mas Ele nos dá coisas. E o incrível, porque assim, vamos dizer que Paty não tivesse bebido, Paty nunca tivesse perdido o dom. Paty estaria pintando talvez quadros famosíssimos. Legal, seria muito bom. Mas é muito mais importante, Paty. Deus te dá algo. Né? Ele lhe dá algo. É totalmente diferente. Ainda que eu não me sinta capacitada para sentar aqui, eu sei que me chamou para estar aqui. E por isso que eu faço isso aqui. Sim. Né? E se fosse só o meu mérito de eu vou fazer isso porque eu sei fazer. E não seria tão importante, você entende como é maravilhoso isso? E o mais lindo que você falou pra mim, que me tocou muito, todas as vezes que eu faço algo, Paula, eu me lembro, eu trago à memória, foi ele que fez isso, né? Foi ele que fez isso. E eu me lembrei do arco-íris, que ele deixa como uma lembrança, né? De que ele nunca destruiria mais a terra como água. Então, assim, ele deixa essa lembrança dessa aliança que ele tem conosco, né? E voltado, Paty, depois da questão, né, que ele restaurou o seu talento, você voltou a pintar. Qual foi outro passo que você deu em relação à sua vida, né? Houve o seu filho, você voltou a estar com seu filho, né? Sim. E aí você passou por algum desafio financeiro nesse longo tempo? Porque assim, você perdeu um talento, você teve que voltar a pintar, foi difícil, não voltou de imediato, recorreu para o outro lado de outra coisa para fazer, para conseguir um recurso. Teve alguma coisa baseada nisso para você conseguir, né? O Senhor, Ele como sempre, né? Os planos dele são maiores que os nossos. O Senhor preparou para mim trabalho, o Senhor preparou casa, o Senhor preparou que o meu filho voltasse a viver comigo. E nós passamos algumas dificuldades, mas o Senhor me ensinou que Ele estava comigo o tempo todo e a minha dependência sempre seria dele. Então, nos momentos de dificuldades, o Senhor me mostrou o milagre dele, né? O Senhor, eu entendi depois, porque eu falei, Senhor, eu quero viver um relacionamento de intimidade com o Senhor,
quero provar dos teus milagres, porque assim, eu vejo tantas pessoas falarem dos teus milagres. E você desejava, né? Eu leio tanto sobre os teus milagres, mas a gente precisa entender o seguinte, Paula. Quando você pedir para ver os milagres e viver os milagres de Deus, você tem que estar preparado para o que pode acontecer. Porque você só vê milagre no deserto. Verdade. Você não vê milagre no palácio. Então, porque assim, um milagre é a ausência do que eu posso fazer. O nome já se diz milagre, significa Sim. Não está, né? Não cabe a mim fazer algo ali. Tem que ser algo muito sobrenatural. Sim. E às vezes, Paty, eu às vezes me pergunto, será que estamos preparados para ver o milagre de Deus? Será que a gente quer ficar nessa posição? Na verdade, eu pedi, mas eu não estava. Eu não me achava Mas preparada, você precisava, mas né? Eu precisava você não tinha outra porta para entrar. Sim. Eu precisava passar por minhas experiências. E essas experiências me fortaleceu, né? Me fez entender muita coisa, muitas perguntas, né? Que ficavam vagas, mas o Senhor em todo o tempo, Ele esteve conosco, Ele supriu todas as nossas necessidades, coisas assim sobrenaturais que Deus fez na nossa vida. Eu me lembro, né, de uma vez que eu estava desempregada, e meu filho também, e nós estávamos em casa, e o meu gás estava próximo de terminar, né? E ele me pediu para fazer um cachorro-quente à noite, fui fazer esse cachorro-quente. E quando eu estava ali, a água já estava fervendo, o molho e tal, o gás acabou. E assim, eu olhei para os 4 lados e eu não tinha dinheiro, eu não tinha onde pegar esse gás. E ele, mãe, cadê o cachorro-quente? E ele se aproximou e falei, o gás acabou. E ele ficou com aquela cara assim, de decepção, né? E meio sem saber o que fazer, e eu mais ainda. Mas eu me lembrei que eu tinha lido pouco antes, né? Eu tinha meditado na palavra sobre a multiplicação dos pães. E eu enchi de fé naquele momento. Eu falei, se o Senhor multiplicou pães, se o Senhor multiplicou peixe, por que não multiplicar um gás? E eu já tinha ouvido testemunhos de gás que tinha acabado. De pessoas que tinham o gás acabado. Funcionou. Funcionou. E então eu falei, tem que funcionar. Eu creio na tua palavra, Senhor. E aí Gabriel encostou e eu falei assim, você crê que Deus pode pôr o gás aí? Ele, eu creio. Falei, então vamos orar. Muito bom. E eu coloquei a minha mão sobre a chama e mandei ele riscar o fósforo, não me lembro se era fósforo ou isqueiro. E aí ele riscou e o gás acendeu. E eu fiz um pedido, porque às vezes a gente faz orações específicas, né? Sim, sim. E eu falei, Deus, põe o gás aqui até eu conseguir o dinheiro. Meu Deus, você ainda pediu um prazo maior. Teve um ato de fé muito mais ousado. Eu consegui o dinheiro, né? E aí Deus colocou o gás. Você crê nisso? Eu acredito, com Deus certeza. Colocou o gás ali. Porque nós servimos um Deus impossível. Sim, meu Deus. E eu tive gás por 15 dias. Depois que acabou 15 dias o milagre do gás. Meu Deus do céu. E aí, Deus é muito incrivelmente, com 15 dias, eu peguei uma encomenda, alguma coisa. E no dia que eu peguei o dinheiro, o gás acabou. Você estava com o dinheiro na mão. Ou seja, Deus ouviu e a minha oração específica. Até eu conseguir. Verdade. Isso é muito bom, Aí meu filho brincou na época, né? E falou assim, por que você não pediu para ficar um ano? E eu acredito de verdade. Se você falasse, Deus, eu preciso de um ano de gás, ele ia fazer. Eu falei até entrar o dinheiro, né? Sim. Eu acho tão incrível isso você falar, porque assim, você falou da multiplicação de pães e peixes. Ali é um exemplo de algo que Jesus fez na Bíblia. Aí você me falou que ouviu alguém dizer que passou pela situação do gás e que voltou a ter gás. E você pegou esse exemplo para fazer com que isso multiplicasse na sua vida, né? E se a gente, Paty, assim, eu falo de forma pessoal, comigo, se a gente se atentasse à Bíblia, como você fez de forma tão ousada, se atentasse mais à Bíblia, de crer e pedir ao Senhor e crer que vai acontecer e vai acontecer. Muitas vezes a gente deixa de receber coisas por falta de pedir. Porque você pediu, ainda você foi específica. Deus, eu preciso que esse gás fique até eu ter o dinheiro. E Deus fez com que ficasse até você ter o dinheiro, né? Então isso é tão incrível, porque assim tá disponível, já tá tudo preparado pra gente ali viver uma vida, de ser suprida a todo momento, né? É muito bom ver as experiências, né, Paty, que o Senhor tem. Eu falo no meu testemunho de que eu amo tudo, sabe?
tudo que o Senhor me proporciona. Mas a parte mais importante é saber, como eu já falei aqui pra vocês, é saber que é Ele que tem feito, Sim. é Ele que tá fazendo, né? É verdade. Paty, eu sei que você hoje é casada, né? Eu conheci o seu marido veio aqui Sim. junto com você pra botar aqui o papel e tal. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque o Senhor não restaurou somente, né, a sua vida financeira, o seu talento pra fazer você voltar a trabalhar, o seu relacionamento com o seu filho. E aí entra agora o seu marido, né? Como foi casar de novo? Casar de novo não, você não tinha casado. Mas como foi realmente casar? Como esse olhar sobre casamento que você vê? Houve uma oração específica que Patrícia fez: Deus, eu preciso de um homem, eu quero um homem. Ou não, Deus, eu não quero saber de homem, eu só quero ficar com meu filho. Como foi que você decidiu isso? Então, eu sempre tive o sonho de me casar, né? Uhum. Eu queria constituir família, eu desejei ter um casamento de honra. Sim. E quando passou toda essa fase da minha vida que o Senhor começou a restaurar, o Senhor começou a restaurar meu coração, minhas emoções. Sim. Porque até então eu tinha perdido o desejo de me casar, né? Todas as minhas decepções, tudo que eu vivi. Então eu me fechei por algum tempo. Mas quando o Senhor começou a restaurar a minha vida emocional, começou a brotar lá dentro de mim o desejo novamente de ter um esposo, né? De ter minha família, de ter minha casa. Sim. E o Senhor me levou a orar, né? Em prol desse sonho, né? E eu começava a clamar e eu comecei a escrever, né, as características que eu queria. Muito bom, né? E você pedir ainda sim, ser como você tinha feito com gás, você foi específica. E eu me lembro que uma característica que eu coloquei em primeiro lugar, eu disse ao Senhor: Deus, eu quero um homem que te ame mais do que a mim. Muito bom. Eu quero um homem que ame mais as tuas coisas do que a mim. Muito bom. Mas eu quero que venha do Senhor. E aí eu imaginei assim, né? Eu estou na presença do Senhor, tá tudo indo bem, vai ser fácil. Logo, Deus vai me dar logo um esposo e vai dar tudo certo. Sim. Mas as coisas não são da maneira não que são a gente dessa pensa, forma, né? porque Verdade. havia algo que precisava ser tratado em mim sobre a questão do perdão. Entendi. Né? E assim, o Senhor falou para mim um dia: eu vou te dar um esposo, mas primeiro eu vou tratar o que precisa ser tratado. E eu preciso que você perdoe. Perdoe o seu passado, o que você viveu, as coisas, as pessoas, né? As culpas. E assim, Paula, a gente fala muito do perdão, é muito fácil falar. É tão linda essa palavra perdão, né? Mas... E todo mundo diz: eu perdoei. Eu perdoei, eu não tenho mágoa, mas não tenho mágoa nenhuma. Mas assim, quando você vai para a realidade mesmo do que é perdão, e você descobre que você é incapaz de perdoar. Sozinho, né? Uma decisão assim... E assim, sem o Espírito Santo, eu posso te afirmar que é impossível alguém perdoar. Você só consegue por intermédio do Espírito Santo. E você precisa querer perdoar. É uma decisão, não um sentimento, né? Exatamente. Porque ser um espírito é o nosso sentimento. Eu não vou fazer porque fulano, ciclano, declano fez isso comigo e não merece. Sim. Mas com o espírito, a visão é totalmente diferente, né? Exatamente. E assim, muitas pessoas, né? Eu falo por experiência, mas eu acompanho pessoas que dizem que perdoou. E eu passei muito tempo achando que eu tinha perdoado pessoas, necessitada também do perdão de pessoas. E eu achava que aquelas coisas estavam todas resolvidas. Mas quando eu via aquelas pessoas que me magoaram, a raiva voltava de uma forma tão intensa. Parecia assim quando você se transforma no Incrível Hulk. Parece que o ódio volta todo e ali você percebe que você nunca perdoou. Sim. E Deus queria que eu perdoasse. Deus queria limpar aquela área da minha vida. E eu comecei a pedir. Né? Eu falei: Espírito Santo, me ajuda então a perdoar. Porque eu não consigo. Então foi uma fase longa. Eu achei que seria, né, rápido. Mas foi um tratamento assim que demorou um certo tempo, né? O processo, E eu falava: eu preciso perdoar, demora. porque eu só vou me casar depois disso. Então eu preciso acelerar isso aí. Deus, me ajuda. E é um processo, né, Paty? Exatamente. É um processo. E Deus me fez entender, Paula, que o perdão é uma atitude que você precisa tomar. Deus não pode fazer isso por você.
Você precisa tomar atitude. Agora, o processo do perdão é com Deus. Sim. Porque assim, as pessoas têm a ideia de que perdoar é como se você batesse a cabeça numa pedra e esquecesse de tudo. Então, o nome disso aí é amnésia. É diferente. É diferente. Seria fácil, então, né? Exatamente. Mas... O nome disso aí é amnésia. Você perder a memória. O perdão que hoje eu entendo é você continuar com a memória, porque a memória funciona como um mecanismo de defesa. Sim. Então, assim, aquilo que você errou, aquilo que você depositou, aquela confiança, você vai ficar agora, vai se policiar. Mas, assim, esquecer, você não vai esquecer. Então, o perdão, para mim, é você lembrar, mas aquela lembrança não te causar mais dor. É você ser capaz de transformar a dor em amor, em compaixão. É você olhar para aquela pessoa que te fez sofrer e seu coração encher de compaixão por ela. Porque assim, eu acredito que quando a gente perdoa, a gente olha para o outro não com o nosso olhar de humano, mas com o olhar de Cristo. Exatamente. Né? Então a compaixão vem, né, do Espírito que habita em nós, olhando para aquela pessoa. Né? Aí você fala, compartilhando a sua história, eu compartilhei com você do meu pai. Quando eu resolvi perdoar o meu pai, né, realmente eu tive essa atitude de fazer, eu não conseguia mais olhar para meu pai como aquele homem que fez tudo aquilo, mas como um amor incondicional que eu não sabia descrever. É como se o próprio Jesus, o próprio Espírito que habita em nós, ele deseja amar o outro. E o incrível do perdão, Paty, é a liberação. Porque assim, quando você perdoa, não só você que se libera de algo ruim, mas aquela pessoa também é livre. Sim. Né? Isso é muito bom. Exatamente. Então, isso foi muito importante para você, sim, né? E depois disso... E assim, eu comecei... Senhor, me dê estratégias para conseguir perdoar. E eu me lembro que uma das estratégias que o Senhor me deu foi escrever o nome daquelas pessoas e começar a orar por elas. Meu Deus, muito forte. Então, assim, eu orava e o Senhor trabalhava em mim. Entendi. Eu comecei a colocar a vida financeira das pessoas, eu comecei a colocar a vida emocional, a vida familiar, a vida profissional. Sim. E enquanto o primeiro dia foi difícil, o segundo foi diminuindo. E assim, para a glória do Senhor, eu conseguia orar com amor por aquelas pessoas. Amém. É porque assim, como você vai desejar algo pro outro se você não ama ele? Exatamente. Eu torno a explicar o amor de Jesus. Como eu vou falar, você me fez algo, Paty, de ruim. Como é que eu vou pedir a Deus pra te dar algo de bom? Só se ele me ajudasse. No seu caso, ele usou a estratégia certa. É o amor que vai fazer com que você perdoe. E se você orou, porque realmente já viu o amor, você acha aquela sementinha quando é plantada, e a gente vai jogando água, a gente vai cuidando, e ela vai crescendo. É esse o processo, Exatamente. Muito bom, Paty. E assim, eu me lembro que depois disso, o Senhor me deu um presente maravilhoso. Depois desse perdão, né? Que foi o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, muito bom. Muito bom falar sobre isso. Exatamente. E assim, fez muita diferença na minha vida. É tudo na minha vida, a presença do Espírito Santo. É o meu amigo, é quem me acompanha. Meu Deus, muito bom. Quando eu estava vindo para cá, eu falei, Espírito Santo, se o Senhor não for, eu não vou. Então, quando eu vou pintar, eu falo, se o Senhor não for comigo para pegar no pincel, volta tudo, minha coordenação motora falha. Então, o Senhor precisa estar comigo. Sim, sim. E assim, eu fui convidada para participar de um congresso em Itacaré. O nome do congresso é Adorar. Eu passei a adorar. Participei do último agora de Jefferson. Eu queria muito trazer Jefferson pra cá, né? Pro podcast pra contar a história dele. Jefferson é uma bênção, meu Deus, um homem de Deus. Fazem parte da minha história. São maravilhosos. Eu não sabia que você conhecia, eles são maravilhosos. E ele nem sabe que está convidado, mas eu tenho uma lista de pessoas, né? Que eu estou orando. E o nome dele tá lá há muito tempo. E eu quero muito que ele compartilhe. Eu fui numa vigília, né? Só pra falar um pouco dele. Foi a vigília mais sobrenatural da minha vida. Foi com Jefferson. Sobrenatural. Ministério Filhos, né? Sim, Ministério Filhos, tá no YouTube. As músicas dele, então, meu Deus. E assim, eu fui convidada por esse evento. Por Paulinha, né? Uma amiga minha que é prima de Jéssica. Paulinha é uma pessoa muito abençoada por Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E Deus me deu de presente a amizade de Paulinha, sua xará. E Paulinha me convidou, amiga, precisamos ir. E ela falou muito bem, né? E eu falei, eu vou. E eu me lembro que fizemos um jejum de 30 dias num grupo de WhatsApp. E um dia anterior, antes de ir, né, pro congresso,
Jefferson, ele sempre fazia as orações no grupo. E numa daquelas orações, Deus me batizou com o Espírito Santo. Meu Deus. Antes mesmo de chegar lá. Antes mesmo de chegar no evento. E quando eu cheguei lá, parecia assim que o céu tinha descido naquele lugar. Meu Deus, realmente essa sensação que na verdade isso está acontecendo, ainda que os nossos olhos não vejam, realmente. Então assim, foi assim um tempo muito especial na minha vida. E eu me lembro que lá, neste congresso, o Senhor falou comigo: você vai conhecer o seu futuro esposo. Eu fiquei muito alegre, eu fiquei radiante. No evento. E assim, o Senhor falou assim: eu vou te apresentar o seu esposo no ano de 2019. Ainda foi certeiro. Certo. Mostrou a data, meu Deus. Era que Deus incrível. final de 2018. E Deus falou pra mim que eu conheceria o meu esposo em 2019 e 2020 eu me casaria. Sim. E eu fiquei muito animada, claro, né? Era andava na rua procurando, Deus, será que é aquele? E eu fiquei assim, desse jeito. Eu chegava na igreja, aí eu olhava logo quando o pregador subia, eu olhava pra mão pra ver se tinha uma aliança, se era casado, se era solteiro. Se era ele que você sabia que era homem de Deus. Né? Então, não podia esperar menos. Não. Mas assim, o Senhor, ele não pensa como a gente pensa. Verdade, Paty. Não, como ele já estava com tudo escrito, preparado. Exatamente. Mas a gente acaba, Paty, e aí tem que ter um cuidado, porque a gente pode fazer escolhas erradas, né? Exatamente. E os assim, sentimentos pela levam a gente... misericórdia de Deus... Você não escolheu o errado. Porque podia assim, ter um risco. O inimigo começou a apresentar bandejas pra mim. Sim, sim. Né? E eu falava, bom, o Senhor falou que era agora, então é esse. Mas aí, o que eu fazia? Eu ia pra palavra. E você tem um espírito dentro de você, ele vai te convencer. Quando eu ia pra palavra, eu ia pros meus propósitos de oração, o Senhor falava, não é esse. E você ouvia e esperava. E assim, eu ficava um pouco entristecida, né? Mas por que não? Às vezes apareciam pessoas que pareciam ser, né? Aquele com as características que Deus me falou. Com aquelas características que eu pedi a Deus. Mas assim, Deus, ele conhece o íntimo de cada pessoa. Verdade. E o Senhor falava pra mim, esse não. E aí eu voltava a entristecer novamente. E graças a Deus não demorou muito, né? Foram alguns meses apenas. E aí eu conheci, né, o meu esposo. Onde você conheceu ele? Conheci Quem Conquista. Em trabalho, algum lugar assim? Não, assim, foi algo assim que eu falei, esse é de Deus, porque assim, foi o meu pai de consideração, aquele, né, como eu falei, que ele faz parte da minha história, continua fazendo. Sim, sim. E foi ele que me apresentou meu esposo, Entendi. né? E ele disse assim pra mim, com muita convicção, ele disse assim pra mim, eu vou te apresentar um cabra aí, e você vai casar com ele. Eu falei, amém. Amém. Nem imaginou que realmente seria assim, e foi. E assim, só que assim, eu e Deus, a gente conversava muito sobre isso, e eu falava, Deus, eu preciso que o Senhor me confirme muito. Eu preciso de muita confirmação. Sim. A primeira confirmação é essa, de que seria um homem comprometido com as tuas coisas, que ame mais as tuas coisas do que a mim. E uma outra coisa, Deus, eu quero que ele seja careca e alto. Você tinha essa característica. Assim, Deus não vai errar. Se for careca e alto, é ele. E assim, quando eu conheci Esther, que ele pegou na minha mão, que eu olhei pra ele, o Espírito Santo falou, é esse. Amém. É muito bom ter essa convicção interna, né? Essa voz de paz. Fizemos, né, um propósito de oração, eu e ele, para o Senhor confirmar. Porque ele também precisava de confirmações, né? Sim. Não somente eu, mas ele também. E assim, ele e eu vou casar o mais rápido possível. Era um homem decidido. Isso. Eu estou orando, já faz alguns anos, e o Senhor me prometeu, e eu só preciso de confirmação. Quando Deus me confirmar, eu caso logo. Eu falei, Deus, confirma logo para esse homem aí, Jesus, para nós casar logo. Muito bom. E aí, quando chega em 2020, né, que seria o que Deus havia dito, que eu me casaria em 2020, veio a pandemia. Ixi, e aí? E aí, com a pandemia, o cartório fechou. Foi mesmo. Falei, Deus do céu, tantos anos pra tantos acontecer anos uma esperando. pandemia. Por que tinha que ser em 2020? Logo quando eu vou casar. Não, Deus, pelo amor de Deus, abre esses cartórios aí. Mas assim, a pandemia só foi intensificando. E quando chegou o mês que a gente já estava entrando no mês de abril, a gente tinha programado para junho,
o cartório continuava fechado, mas para cumprir o que Deus falou, ele conseguiu uma juíza que faria o casamento em casa. Meu Deus, e nós nos bênção. casamos no dia 26 de junho Mais uma de vez 2020. a palavra se cumprindo, Exatamente. independente das circunstâncias. E assim, o que eu acho mais lindo no Senhor é que ele não une apenas pessoas, ele une ministérios. Verdade. Então, assim, ele é comprometido com a obra e eu também já fazia algumas coisas na obra. E quando nós chegamos aqui, quando eu vim pra cá, ele já trabalhava com missões. E eu Vocês são de que igreja? Nós somos da Assembleia de Deus Missão. Nosso pastor Davi Boa Sorte. E nós trabalhamos lá no departamento de missões como agentes missionários. Muito bom. E eu acho incrível como Deus faz as coisas. Né? Ele é maravilhoso, ele restaura todas as coisas, Exatamente. né, Paty? Eu amo, Paty, eu sempre falo sobre isso, porque eu amo isso. Quando a gente quebra um prato, não sei se você quebra muito prato, assim, às vezes acontece um acidente, a gente quebra um prato, um copo, impossível, ainda que a gente tente encaixar, vamos dizer que só quebrou esse pedacinho, se eu tentar encaixar aqui, vai ficar rachadura, inevitavelmente vai haver uma rachadura, mas Deus, ele é o único que consegue pegar, né, não o prato, o copo, se ele quisesse ele pegaria, mas a nossa história, Exatamente. e ele restaura sem deixar rachaduras, fica a cicatriz, sim, né, porque assim, eu acredito que a autoridade, Paty, que você tem hoje na sua vida, é por conta da sua história, né, como o Paty poderia falar de alcoolismo, de separação, de decepções se não tivesse vivido Exatamente. isso, né? Então assim, você chegou em um lugar, você viveu um processo e hoje você pode dizer, eu saí desse lugar. E a gente pode até também entrar na questão da vulnerabilidade, porque assim, tem pessoas que olham pra gente e às vezes vê a gente expondo a nossa vida como você fez e se sente envergonhada por você, se sente chateada, se sente com raiva, porque você tá fazendo algo. Mas a intenção de tudo isso é exaltar o nome do Senhor e mostrar, eu sirvo um Deus que pode restaurar tudo. E a minha história não é a minha dor, não é o meu passado, é uma cicatriz, é só uma marca do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E você né? falando Isso é lindo. sobre o vaso quebrado, né? Eu me lembrei que tem uma arte japonesa Sim. que é justamente isso aí. Eles pegam aqui o vaso, né? O vaso perfeito. Sim. Quebram proporcionalmente. E aí eles começam a juntar. E isso, já vi falar sobre com isso. Ouro. Com ouro. Com ouro. Então aquele vaso que valia R$100, ele passa a valer 10 Muito mil, mais. 20 mil reais. Sim, então sim. é isso que Deus faz comigo e com você. Ele é o pega, vaso sem valor, né? Exatamente. E coloca e a unção, assim você o óleo. passa por todo esse processo e de aperfeiçoamento. De aperfeiçoamento, é verdade. Tudo pra honra, Paty, e glória dele. Eu fico muito feliz, muito alegre mesmo, né? Pela força que é em você, por expor tudo isso, né? É porque tudo por ele, né? Tudo por ele, porque isso é muito difícil a gente expor a nossa vida, né? Pra mim foi um desafio contar quem eu fui, as percas que eu tive, porque existem vários olhares, pessoas vão olhar, né? Eu tava até conversando com alguém que do outro lado vai haver vários tipos de olhares, né? Mas o maior olhar que tem que estar sobre as nossas vidas é o do Senhor, é a aprovação dele. Então, assim, eu não sei se isso significa muito pra você dizer que há um orgulho da minha parte em relação à sua coragem de expor a sua história, mas há, não só de mim, né, mas do Senhor, de ouvir o seu sim, de falar, Paty, você vem compartilhar e contar. E a intenção, né, eu falei pro Senhor, se uma vida, né, conseguir ser restaurada, se a tua palavra chegar a ter uma vida através do meu testemunho, isso pra mim vai ser valiosíssimo, vai valer a pena tudo. Tudo que eu vivi. Sim, vai valeu valer a pena. Vai valer a pena, com porque certeza. Eu sei que através da minha história, vidas podem ser alcançadas. Amém, com certeza. E para encerrarmos, eu queria que você falasse um versículo, tem um versículo na Bíblia, né, que te dá ânimo, porque baseado nesse versículo, eu queria que você falasse com as pessoas que estão em casa, né, de uma forma assim breve, de não desistirem, independente das situações que aconteçam, né? E que é possível você passar por processos, vencer vícios e conseguir viver uma vida totalmente diferente com o Senhor. Paty, para encerrar, né, eu gostaria que você falasse um versículo da Bíblia, né, que te traz ânimo e que também pode tocar dessas pessoas que estão assistindo, né, e brevemente diga a elas, né, essa experiência que você viveu e que há uma esperança no fim do túnel, independente de onde a gente pode estar. Sim, eu tenho um versículo que o Senhor sempre fala muito comigo, que é Isaías 40:31, né? Onde Ele nos incentiva, é uma palavra forte, a não desistir,
onde ele diz que os que esperam no Senhor voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E é assim que eu me sinto. Então, assim, as lutas vêm. Eu não deixei de ter lutas, né? Eu não deixei de viver meus momentos de provas, os conflitos do dia a dia. Mas essa palavra, ela é muito forte, porque a águia, ela consegue voar a uma altura e quando ela chega, ela estabiliza. E ela consegue refazer suas forças. E a força do Senhor é assim na nossa vida. Amém. E você que tem uma fraqueza, não desanime, porque o Senhor é a tua força. O Senhor é a nossa força. É por conta do Senhor que nós estamos de pé. Amém. Amém? Amém. Muito bom, Paty, muito bom. Glória a Deus. Muito obrigada. Deus é bom em tudo que faz. E nós glorificamos o nome dele pela sua vida, pela sua história, né? A gente poderia falar, trazer tantos méritos para tantas pessoas, né? Que eu sei que te ajudou nesse caminho. Sim. Mas só existe um, né? Que é responsável por tudo isso, acima de todas as coisas, é o Senhor. Muito obrigada, né? Por fazer parte do podcast. Eu creio que a sua vida vai alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço àqueles que assistiram, né, até aqui. Gente, muito obrigada por ouvir a história de Paty. Patrícia, gente, ela é artista. Eu posso falar as palavras artista. Ela pinta muito bem, né? Nós vamos deixar aqui o Instagram dela para você que tem o desejo de ter uma arte inspirada pela mão dessa mulher, né? De ter um dom que realmente o Senhor deu a ela, como você viu no podcast. Paty, qual é o seu Instagram? Fale para as pessoas de casa. @PatyLettering, é bem facinho. É bem fácil, mas eu vou deixar aqui, vocês não vão ter dúvida. Gente, muito obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça que a sua história é a sua maior fonte de autoridade. Amém. Então, compartilhe a sua história. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas. Gente, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, mande para pessoas que precisam ser tocadas pela vida de Paty, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. Desde criança, eu era uma criança assim, muito ativa, muito elétrica. Corta essa parte. Elétrica, não ia falar. É normal, moça. As pessoas falam que meu filho é ativo, mas a gente corta essa parte. Eu continuo, né? Pronto. Paty, eu queria que você compartilhasse conosco peraí de novo. Paty, eu queria que você compartilhasse. Aí, tá vendo os erros? Paty, toma um soco. Eu espero que esse make-off funcione pra alguma coisa depois.